Hoje, 22 de maio de 2020, a humanidade vive um dos eventos mais importantes da sua história, a pandemia de Covid-19, considerado por muitos como a maior crise global pós-Segunda Guerra Mundial. É um evento ainda em curso, nós não sabemos ainda a profundidade dos seus impactos, mas sabemos que já representa uma grande crise sanitária, uma grande crise política e ainda maior, uma crise econômica. No entanto, é preciso pensar e formar uma consciência sobre este evento. E pensar também qual que é o mundo que se anuncia pós-pandemia de Covid-19. Esse é o tema da nossa videoaula. Uma nova consciência para um novo mundo pós-pandemia de Covid-19. Esse projeto é o projeto Seguindo em Frente. E esta aula é o primeiro passo desse caminho, porque é necessário seguir em frente com o tema Aprendendo com a Pandemia de Covid-19. Algumas datas importantes. 31 de dezembro de 2019. Primeiro caso no mundo, em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China. Outra data, 26 de fevereiro de 2020. Primeiro caso oficial no Brasil. Mesmo que, para muitos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, já é possível identificar casos no Brasil entre 19 e 25 de janeiro. Agora a data mais importante, que representa o símbolo histórico, 11 de março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde decreta a pandemia. Números globais de infectados pelo coronavírus: 5.168.433 casos no mundo. Recuperados: 1.985.656 casos. Pessoas que sobreviveram à Covid-19. E mortes, esses números dramáticos, ou melhor dizendo, trágicos, 335.936 casos de vítimas da Covid-19. No Brasil, números de infectados, 319.069 casos. Números recuperados, 125.960. Óbitos, 20.541. Que na data de hoje, 22 de maio, nós tivemos nas últimas 24 horas mais de 1.000 mortes. Esses números sinalizam que nós temos um mundo em transformação. O mundo da pandemia de Covid-19 é um mundo em transformação. Para onde? O que nos aguarda no futuro? Essa é uma boa pergunta. Uma coisa que nós sabemos e que é importantíssimo estar presente nessa consciência desse contexto da pandemia é que ela instalou uma mudança radical no mundo e na vida em curto espaço de tempo. Em questão de dias, semanas, a humanidade teve que mudar muitas das formas daquela vida considerada normal. Podemos ter uma ideia dessas transformações observando alguns fatos e fazendo algumas perguntas. Temos infinitas imagens que expressam a realidade desta pandemia. Desde a imagem deste pequeno vírus, invisível aos olhos, e o poder dele de causar
tanto sofrimento e drama na vida humana, a sua letalidade, com milhares de mortos, e ainda as possíveis reações nossas diante dele e do que ele causa. Além da forma como ele impacta sobre a nossa vida, a vida das pessoas, a maneira como ele impacta em nossas cidades e a maneira que ele impacta no mundo inteiro. Mas eu selecionei 10 imagens que nos fazem pensar. Imagem 1. De repente, fechamento de fronteiras, isolamento de países e cidadãos. Até meados de março, 15.200 aeronaves no solo, com 20% apenas do tráfego aéreo. Aí você tem uma imagem que expressa muito bem isso. A pergunta: qual o impacto no futuro das viagens e no futuro da economia global? Imagem número 2. De repente as pessoas estão confinadas em casa. Observe essa imagem do Victor Mariama neste ensaio Grande Vazio, publicado no New York Times. Pessoas confinadas nas suas casas, nos seus apartamentos, desse prédio retratado por este fotógrafo. Qual o impacto deste confinamento na psique de seres sociais que somos? Imagem 3. De repente, todas as pessoas usam máscaras cirúrgicas, ficam a 2 metros de distância uma das outras e não podem tocar-se. Qual o impacto no imaginário e nas relações sociais? Uma quarta imagem, de repente o vazio das grandes cidades. A humanidade para, adoece e morre, e o planeta respira. Esta foto belíssima do Canal de Veneza, sem movimentação das gôndolas, um pôr do sol maravilhoso, mas sem a presença humana. Qual o impacto nas relações do ser humano com a natureza? Uma quinta imagem. De repente, o vazio dos grandes eventos locais e globais. Aqui nessa foto você tem o Papa Francisco celebrando sozinho pelo fim da pandemia. Praça São Pedro, Roma. Qual o impacto no futuro da religiosidade e no futuro da religião? A imagem número 6. De repente, viver é lutar pela sobrevivência. E você tem essa imagem retratando a celebração feita nos hospitais do básico da vida. Sobreviver à Covid-19. Qual o impacto na forma de compreender a vida humana, na forma de pensar valores e na forma de pensar o modelo civilizatório que orienta a humanidade? Imagem número 7. De repente a cultura é sinônimo de live. Quantas lives? É sinônimo de regime letivo remoto. É isso que nós estamos fazendo agora com a educação nas nossas escolas, nas nossas universidades. É sinônimo de conferências e reuniões e encontros, todos não mais físicos, presenciais, mas virtuais. Qual o impacto disso no futuro da educação
no futuro das artes, no futuro da cultura como um todo. Imagem número 8. De repente, uma mudança radical no vocabulário social, nas palavras que utilizamos para expressar a vida. Novas palavras são introduzidas: Covid-19, coronavírus, respiradores, máscaras, home office, leitos de UTI, hospital de campanha, lockdown, subnotificação, fique em casa e, a mais trágica delas, mortes por Covid-19. Qual o impacto desta nova linguagem na reestruturação da vida e da sociedade? Imagem número 9. De repente, covas coletivas para enterrar as milhares de vítimas da pandemia. Essa foto retrata detentos cavando valas em Nova York. Uma foto de Lucas Jackson, publicada na Reuters. Covas coletivas, o sentimento que a gente tem diante de um fato desse é de que todos aqueles sonhos, todos aqueles planos que nós fizemos na virada do ano estão sendo enterrados nesse ritual. Qual o impacto desta experiência, deste evento, na motivação da humanidade para planejar um novo futuro? Imagem número 10. De repente, o acirramento da crise do vazio existencial. Simbólico disso é o suicídio do ator Flávio Miliaccio, acompanhado de uma carta onde ele revela de forma dramática: a humanidade não deu certo. Esse é o testemunho final de uma pessoa que teve uma atuação no mundo da cultura, das artes, significativa. Nessa foto você o vê recebendo o prêmio Oscarito em 2014. A pergunta que fica é: qual o impacto dessa pandemia, desta crise, deste vazio existencial, no ânimo das pessoas para reagirem diante dos novos desafios que se anunciam para a humanidade no pós-pandemia? Essas imagens 10, acompanhadas destas perguntas, nos ajudam a pensar sobre a profundidade e o alcance deste evento na vida das pessoas e também no nosso mundo. As duas grandes perguntas presentes nos dias atuais, ainda quando a pandemia está em curso, é: quando tudo isso vai acabar? Quando a vida vai voltar ao normal? Respostas: com certeza a pandemia vai passar. Contudo, o mundo não mais será o mesmo. A vida não mais será a mesma de março de 2020. Que mundo, que vida teremos, afinal, em um breve futuro? Esta vida, este mundo, depende de você. Essa é a grande pergunta que cada um de nós temos que responder. O tema desta aula, ela abre então uma série de reflexões que nos ajudam a formar uma consciência
sobre aquilo que está acontecendo neste momento, diante do evento da pandemia de Covid-19, mas principalmente a formar uma consciência que se abre para pensar qual que é a nossa participação, qual que é a nossa responsabilidade na formatação, na reinvenção, na criação do nosso futuro, do mundo e da vida pós-pandemia de Covid-19. Eu fecho então essa videoaula com essa imagem belíssima, né, com esta foto belíssima de um caminho a seguir, de uma estrada a seguir, pensando na poesia de Almir Sater e Renato Teixeira, essa música maravilhosa tocando em frente, e indicando que é preciso assumir o caminho da construção do novo futuro e do novo normal. A música de Almir Sater e Renato Teixeira tem uma poesia muito interessante ao final, dizendo: cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Este é o grande desafio com o qual termina essa videoaula, né? Estimulando vocês a pensar como protagonizar o nosso futuro. Aguardemos então o segundo passo.